sobrenatural irá nos envolver de uma maneira singular. Então, que o teu coração esteja voltado para aquilo que Deus tem para operar na tua vida e no teu coração nesta noite. Glória a Deus. Gente, semana passada nós falamos aqui sobre fazendo o caminho de volta. Como? Fazendo o caminho de volta. Isso está aqui, ó. E hoje nós vamos falar sobre a parte 2. É a sequência deste estudo que nós estamos fazendo aqui, que iniciamos semana passada. Amém? Na verdade era só uma mensagem. Era só mensagem a semana passada, mas quando você começa a estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te mostrando o caminho que você deve caminhar. E hoje nós vamos para a segunda parte. E eu quero que você esteja com o seu coração aberto, seus ouvidos abertos, seu coração atento, para aquilo que Deus de fato quer falar com você, operar na sua vida de uma maneira toda especial aqui nesta noite. Amém? Porque veja bem, semana passada nós vimos que o ser humano vive em uma busca incansável por sentido à sua própria vida. E isso é o resultado do estado espiritual de cada pessoa. Porque a partir do momento que aquilo que foi criado para um objetivo, para um fim, ele sai da sua rota, ele sai do seu objetivo para o qual foi criado, ele fica como que perdido, como se jogado ao ar, a tal ponto de que a vida do ser humano hoje é como se fosse sem Deus, é como se fosse uma folha seca, jogada ao vento. O vento joga para um lado, joga para outro, a vida totalmente sem destino, sem sentido. E no final, essa folha seca só tem dois destinos: o fogo ou o monturo. De qualquer forma vira pó. Assim é a vida do homem neste mundo. Porém, por causa desta vida sem sentido, existe um vazio. E este vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. Porque este vazio é a ausência da presença de Deus. É o clamor da alma humana por aquilo que perdeu lá no passado, que Adão de fato jogou fora. E que todo ser humano, quando ele nasce com essa carência. E que se nós não encontrarmos Deus, e se nós não adorarmos a Deus, nós iremos adorar qualquer coisa que aparecer diante de nós, iremos abraçar qualquer crença, no anseio por encontrar a verdadeira vida. O diabo se aproveita da ignorância, da falta de conhecimento humano acerca de Deus, e lhes apresenta qualquer coisa. E assim as pessoas tentam preencher esse vazio. E é por isso que tem tanta gente desiludida com crenças, com religião. Ah, pastor, mas tem muita gente desacreditada do cristianismo e às vezes até da própria Bíblia. Mas por quê? Simplesmente porque a fé em Deus muitas vezes está deturpada. As pessoas buscam Deus de uma forma totalmente equivocada. Essa foi uma das grandes censuras de Jesus aos religiosos da época. Porque as pessoas procuravam mais apresentar os seus próprios
conceitos, deixando a palavra de Deus de lado. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Por isso nós vemos tantas pessoas que não querem saber mais de evangelho, não querem saber mais de igreja. E se você vai falar de Deus, já vem tudo. Olha, mais um. Infelizmente, nós estamos vivendo nessa situação. Mas nós não fomos criados para viver distante de Deus, mas na dependência de Deus. E esta situação, gente, se inverte quando nós vivemos distante, porque não buscamos a Deus, estamos invertendo a situação. Deus está seguindo uma direção, eu estou seguindo outra. Aí o que acontece? Tudo começa a dar errado. Tudo começa a dar errado. É esta a situação da humanidade. Por que que o mundo hoje está como está? Por quê? Porque cada pessoa acha que é dono da verdade. Esta é uma realidade. Cada um quer seguir o caminho do seu próprio nariz. E hoje existe aquele conceito, né? Olha, se isso te faz feliz, faça, que é bom. Faça. Então hoje é proibido você mostrar o caminho da verdade para alguém. Hoje é proibido você dizer que a pessoa está errada nos conceitos que ela está seguindo, porque não condiz com o que a Bíblia Sagrada ensina. Não, você tem que deixar ela seguir o caminho. Mas se na frente tiver um precipício, se ela cair no precipício, o problema dela, não é seu. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina, Deus ele disse o seguinte: se eu mostrar para você que o caminho de alguém vai levá-lo à morte, e se você não avisar, e ele vir a morrer, você será culpado da morte dele. E eu não quero ser culpado de nenhum de vocês caírem no precipício ou se perder eternamente. O meu dever é avisar, o meu dever é pregar, o meu dever é ensinar. Agora, o dever de cada pessoa é crer ou deixar de acreditar. Acreditar no que a palavra de Deus ensina ou deixar de acreditar. Mas o meu dever, o meu papel é procurar ensinar a você e dizer o que está certo e o que está errado. Amém? Amém? Veja bem, vamos ver um exemplo interessante aqui. O que acontece com uma planta quando ela é arrancada da terra, ou se não tem acesso à água? Se você pega uma plantinha e você arranca da terra, ela vai acontecer o quê? Vai morrer. Verdade ou não? Ou mesmo se ela estiver plantada, mas não for regada, ela não tiver acesso à água, vai acontecer o quê? Vai morrer. Outra coisa, se você pegar um peixe e tirá-lo da água, o que é que vai acontecer? Ele vai morrer. Não é verdade? O que acontece, por exemplo, com uma lâmpada? Se você cortar a força dela, a energia que alimenta essa lâmpada, o que é que vai acontecer? Ela vai apagar. Verdade ou não? Da mesma forma, gente, é um ser humano. Se ele for tirado da sua essência, da sua origem, ou se for cortado o seu acesso a Deus,
o seu caminho é a morte. Não existe outro caminho, não existe um meio termo. É por isso que a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, está sempre procurando nos chamar a atenção para Deus. Procurando nos chamar a atenção para Deus. Procurando nos mostrar o caminho que devemos seguir. Mas aí, o ser humano acha que é dono da verdade. Aí Provérbios, capítulo 14, do verso 12, diz o seguinte, ó: há caminho que parece certo, que parece direto, que parece correto, que parece perfeito ao homem, mas no final dele conduz à morte. O final conduz à morte. A finalidade desse caminho, ou o final desse caminho, é conduzir à morte. Então não basta apenas parecer perfeito, parecer bonito, parecer correto. Eu preciso saber para onde esse caminho vai me levar. Amém? Eu preciso saber qual o final desse caminho que eu estou seguindo. Mas ele parece bonito, pastor. O que eu estou fazendo parece perfeito, pastor. No momento, pastor, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas para onde ele vai te levar? Para onde? Qual o final dele? Esse é o problema de muitas pessoas. Não se preocupa com o fim de todas as coisas. Não se preocupa com o caminho que ele está seguindo, qual o destino que está seguindo, ou onde esse caminho vai lhe levar. A sua maneira de viver, o seu procedimento, não se preocupa. Porque se houvesse essa preocupação, procuraria investigar, procuraria entender se o que ela está fazendo, se o seu proceder, se o caminho que ela está seguindo vai lhe levar a algum lugar perfeito. E se Deus está se agradando da sua vida e da sua conduta. Será se tem existido essa preocupação conosco? Será se existe essa preocupação em nosso coração? Será se eu estou agradando a Deus? Será se o caminho que eu estou seguindo está agradando ao meu Deus? Você já parou para pensar isso? Você já parou? Mas quando tudo isso começou, pastor? Olha o que diz Gênesis 3, verso 1, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Conhecedores de quê? Do bem e do mal. Gente, toda essa situação que a humanidade vive começou quando o homem deixou de dar ouvidos a Deus e começou a ouvir uma serpente. Deixou de dar ouvidos a quem? A Deus, e passou a ouvir o quê? Uma serpente. Essa serpente hoje significa, muitas vezes, amigos que não creem em Deus, amigos que
não crê na palavra de Deus. Amigos que muitas vezes procuram implantar a incredulidade no nosso coração. Essa serpente hoje, muitas vezes, significa ideologias filosóficas que procuram desacreditar a palavra de Deus. Não, não é bem assim. Eu creio diferente. Que às vezes entra na nossa casa através da internet, através da televisão, através de programas de televisão que parecem inocentes, novelas, filmes. E não se engane que muitas vezes até através de inocentes desenhos animados, de forma sutil, vai tentando implantar e minar a fé, desde a criança às pessoas mais idosas, falando a linguagem de cada faixa etária. Porque não se engane, o diabo é inteligente. Ele sabe trabalhar muito bem a questão cultural de cada pessoa, os níveis sociais de cada pessoa, aquilo que ele mais acredita e aquilo que ele menos acredita. Ele sabe muito bem trabalhar essas coisas sutilmente. E se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, e se você não souber ouvir a voz de Deus, e saber quando é que Deus está falando e quando Deus não está falando, você é enganado facilmente. Você é enganado. Porque muitas vezes você vem através de falsos ensinos religiosos, através de uma religião, através de alguém que usa a Bíblia, usa o nome de Deus. Ou você nunca ouviu alguém dizer: pastor, olha, quando eu vejo alguém falar de Deus, eu paro para ouvir porque eu gosto. Como se todo mundo que falasse de Deus estivesse falando a verdade. Nem toda árvore que põe boas folhas, nem boa árvore que põe muitas flores e que são frondosas dão frutos. E nem toda árvore que dá fruto, o fruto é comestível. E nem toda árvore que o fruto é comestível, o fruto é bom. Nós precisamos saber fazer separação das coisas. Mas infelizmente as pessoas muitas vezes não estão preocupadas com isso. Estão mais preocupadas em dizer: eu creio em Deus e eu tenho uma religião. E Satanás sabe muito bem explorar essas coisas. Ele sabe muito bem. E diga-se de passagem que ele tem feito um trabalho excelente na vida de muitas pessoas. E tem deixado elas cegas, e muitas vezes estando dentro da igreja. Porque para muita gente, fazer parte de uma igreja é o suficiente. Se fosse assim, Judas não teria traído Jesus. E olha que ele ouviu os maiores sermões. Ele viu coisas que eu e você nunca vimos. Ele viu a face do Filho de Deus, mas nunca foi convertido. Ou se algum dia foi convertido, deixou o diabo entrar no coração dele. Compreendeu? Estava lá. O diabo foi falar com Eva. Aonde? No Jardim do Éden. Jardim do Éden. Éden significa lugar de delícias, lugar de paz, de bênção. Gente, olha só, o diabo entrou no lugar santo. Ah, minha casa é lugar de bênção. O diabo não entra lá. Você está enganado. Ele entrou no Jardim do Éden. Ele pode entrar lá.
E se você deixar, se você não tiver cuidado, ele pode bagunçar lá. Por isso você tem que conhecer a Deus e a sua palavra. Tudo, gente, tudo aquilo que procura te afastar de Deus e de sua palavra, e está querendo te afastar da vida que você só encontra em Deus, por mais lindo e perfeito que pareça, você precisa ficar sabendo que Satanás pode estar por trás de tudo isso. Pode parecer perfeito, pode parecer bonito, pode parecer maravilhoso. É o que Provérbios diz: tem caminhos que parecem bonitos, parece perfeito, mas o seu fim é fim de morte. Aquilo que vem para te tirar da presença de Deus, aquilo que vem para te tirar do culto, da presença de Deus, dos teus momentos de oração, dos teus momentos de intimidade com Deus, aquilo que vem contra tudo aquilo que Deus de fato ensina, vai implantar dúvida acerca de Deus e da sua palavra no teu coração. Fica sabendo, Satanás está por trás, trabalhando para destruir a tua vida, não apenas a tua fé, mas a tua vida. Perceba que a primeira coisa que Satanás, através daquela serpente, colocou no coração de Eva, foi a dúvida acerca daquilo que Deus tinha dito. Ele primeiro coloca a dúvida: será que eu estou ouvindo é verdade? Será que aquilo que o pastor falou é verdade? Sei lá, eu acho que todos esses pastores, não é isso que muita gente fala? Foi isso que a serpente primeiro colocou no coração de Eva, a dúvida acerca de Deus. Em outras palavras, a serpente disse a Eva: Deus não os ama, ele é um mentiroso. Porque duvidar de Deus, gente, é dizer que ele é mentiroso. Duvidar de Deus é chamar Deus de quê? Mentiroso. Duvidar da palavra de Deus é dizer que Deus não fala a verdade. Por isso nós precisamos parar e pensar: será se a minha fé tem sido verdadeira em Deus? Será se a dúvida tem afetado a tua alma, o teu coração? Como está você? Sendo assim, olha só, Satanás coloca no coração de Eva, por sua vez também de Adão, a dúvida. Coloca o quê? Dúvida acerca de Deus e de sua palavra. Ela vem, e a primeira coisa que faz, coloca a dúvida. Em segundo lugar, o desejo de terem olhos abertos, o fim do estado da inocência. Satanás disse através da serpente: os olhos vocês vão se abrir, e vocês vão ser conhecedores de quê? Do bem e do mal. Deus sabe que no dia que vocês comerem desta planta aqui, desta árvore, vai acontecer tudo isso. Terceiro, o desejo de ser igual a Deus. Desejo de ser o quê? Até hoje, as pessoas desejam ser igual a Deus. Satanás implantou no coração de Eva, consequentemente de Adão, esse desejo de ser igual a Deus. Em quarto, por fim, ser independente de Deus, a falsa liberdade. Com a mensagem que a serpente falou para Eva, colocou no coração dela essas coisas.
Ó, Deus não falou a verdade para vocês, não. Segundo, porque Ele não falou a verdade? Se vocês comerem, ó, Deus sabe. Os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão ser sabedor da verdade, do certo e do errado. Quer saber de fato o que é verdade? Desobedeçam a Deus. Terceiro, vocês serão iguais a Deus. Vocês serão o quê? Iguais a Deus. Em quarto, vocês serão independentes. Vocês terão liberdade. Vocês serão livres. Esta falsa liberdade, as pessoas estão à procura dela até hoje. Falam dessa liberdade de dia e de noite. Mas Paulo, ele disse: a todo aquele que você se apresenta para servir, você será escravo dele. Ah não, eu sou livre para fazer o que bem quero, por isso eu bebo, eu vou para as baladas, eu minto, eu faço o que quero porque eu sou livre. Você é escravo. Escravo do erro. Escravo do pecado. E só faz o que o vosso Senhor manda. Não é livre coisa nenhuma. E esse desejo, gente, continua até hoje. Quando alguém imagina que é senhor de sua própria vida, e em nome de uma falsa liberdade pode fazer o que bem quer, e não se preocupando com as consequências, e que todas as suas decisões lhes irão trazer, faz inconsequentemente, sem pensar em consequência nenhuma, sequer se preocupa que as suas decisões irão trazer dor para ele e para as pessoas que estão próximas, as pessoas que lhes amam. Mas em busca de uma falsa liberdade, as pessoas estão seguindo em frente. Olha só, a decisão de Adão e Eva, olha as consequências que trouxe para toda a humanidade. Ou você pensa que as suas decisões vai trazer dor só para você? Todos que estão ao teu redor, ou todos que te amam, porque você pode ir para o outro lado do mundo, para fazer, em busca de uma falsa liberdade, para fazer o que você bem quer. Quem fica, vai ficar arrasado por sua causa. Você vai destruir a vida de alguém por causa das suas decisões erradas. Então, quando alguém tenta seguir o seu próprio caminho, destrói a si, a sua própria vida e a vida de mais alguém. Então, são coisas que cada pessoa deveria pensar antes de cometer ou de tomar alguma decisão em nome desta liberdade que tanto pregam. Quantas pessoas eu vou afetar com essa minha decisão? Porque se você toma uma decisão acertada, vai ser bom para você e vai ser bom para outras pessoas. Mas se você toma uma decisão errada, vai ser bom para você e vai ser ruim para você e vai ser ruim para outras pessoas. Seja bom ou ruim, a decisão que você tomar vai alcançar você e outras pessoas também. Compreendeu? Quem está me entendendo? Fala amém. Foi isso que aconteceu com a humanidade após o pecado que Adão cometeu. Observe, Gênesis 3, 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, eles se esconderam por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo,
e me escondi. Porque estava nu, tive medo, e o quê? E me escondi. 3:23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. Fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Presta atenção uma coisa. O pecado faz o homem fugir e se esconder de Deus. Esse é o primeiro ponto. Faz o quê? O homem fugir e se esconder de Deus. Traz separação. Todo finalzinho de tarde, Deus vinha conversar com Adão. E eles falavam, eles conversavam. Existia intimidade entre os dois, comunhão. No dia que o homem pecou, Deus veio falar com ele, mas não o encontrou. Ele fugiu. Ele fugiu. Mas fugiu por quê? Porque tinha se rebelado contra Deus. Se rebelou, fugiu. Segundo a consequência do pecado, fez que ele fosse expulso. Fosse o quê? Expulso da presença de Deus, do Éden, que é lugar de delícia. Então, quando o homem foge por causa da sua rebelião, Deus diz: não, você não tem condição de continuar mais aqui. Por quê? Porque você se rebelou, você decidiu seguir o seu próprio caminho. É aquilo que Provérbio diz: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Então Deus disse: já que você não concorda mais me ouvir, andar comigo, então você vai ter que sair. E eles foram tirados do jardim. Gente, o que é que diz Deus em Isaías 59, verso 1 e 2? Os vossos pecados é que fazem separação entre vocês e mim. E eu não posso ouvir a oração de vocês e nem posso salvar vocês por causa dos vossos pecados. Deus quer abençoar, Deus quer sarar, Deus quer libertar, Deus quer mudar a vida das pessoas. Mas a partir do momento que ela continua no seu erro, Deus nada pode fazer. É escolha de Deus? Não, é escolha do ser humano. É escolha do ser humano. Porque Deus não vai esperar que o homem seja totalmente santo para salvá-lo, para alcançá-lo. O que Deus espera de nós é que nós, como pecadores, nos arrependamos dos nossos pecados e decidamos voltar para Ele. Aí Deus diz: agora eu posso mudar você, porque você agora decidiu mudar. Você decidiu voltar. Mas enquanto continuarmos seguindo o nosso próprio caminho, Deus só vai ficar procurando nos chamar. Ele manda pessoas, Ele manda um convite, Ele manda uma mensagem, Ele nos faz ouvir uma música, uma palavra aqui, uma palavra ali, alguém que vem no meio do caminho e nos dá aquela palavra, aquele convite. Vem para a igreja, vem para o encontro da minha casa, vem para uma célula, vem para isso. Deus está sempre procurando nos chamar, porque Deus não esqueceu de nenhum de nós. Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de ninguém. Mas Deus só pode fazer algo em nossa vida e transformar a nossa vida quando nós decidimos tomar o caminho de volta. Amém? Fala: quando nós decidimos tomar o caminho de volta.
A busca pela independência de Deus gera morte, pois essa liberdade que as pessoas procuram, que é viver a sua própria vida, sem se preocupar com o que Deus pensa de seus caminhos, o leva cada dia mais a viver distante da vida que Deus tem para ela. Por isso o salmista, no Salmo 119, verso 11, diz o quê? Guardei no meu coração, ou no coração, a tua palavra. Para quê? Para quê? Não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por certo, quando o salmista falou isso aqui, ele estava pensando no que aconteceu com Eva, ele estava pensando com o que aconteceu com Adão. Ele diz, o salmista sabia muito bem a problemática que aconteceu com eles. Eles caíram, eles pecaram, eles se rebelaram contra Deus, porque eles decidiram não guardar a palavra de Deus. Então o remédio para o pecado é guardar a palavra de Deus. É fazer o caminho de volta, o caminho da obediência, o caminho do arrependimento, o caminho da fidelidade. É encontrar o caminho da casa do Pai. Aleluia! Fala, isso é decisão pessoal. Entenda uma coisa, Eva decidiu desobedecer. Conversou com Adão, Adão também decidiu desobedecer. Trouxeram consequência para toda a sua descendência, sim. Mas aí vem Jesus. Paulo chama de o segundo Adão. As tentações que Jesus passou, se você for ver, foram muito maiores do que eles sofreram, Adão, Eva. Mas o segundo Adão foi fiel. De Adão, o primeiro Adão, nós herdamos a natureza de pecado. Mas quando olhamos para o segundo Adão, nós podemos herdar dele a obediência e encontrar o caminho de volta. O primeiro Adão mostra o caminho da morte, o segundo Adão mostra o caminho da vida. Que caminho eu tenho que seguir? Qual o caminho que eu tenho que seguir? O caminho da morte ou o caminho da vida? Para e pensa. Para e pensa. Jesus, ele disse em João 5:24: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Tem a vida eterna, e não será o quê? Condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, viverão. Presta atenção, duas coisas aqui. Jesus disse, quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, recebe vida. Mas ele disse também que chegou a hora, que aquele que está morto, vai ouvir, está morto, e ouvir a sua voz, ou a voz do Filho de Deus, esse vai viver. Ele está falando de ressurreição física? Ele está falando de morto que está na sepultura? Não. Ele está falando de outro tipo de morto. Aquele morto que o apóstolo Paulo, ele fala, mortos em vossos delitos e pecados. Morto por causa do pecado. Distante de Deus por causa do pecado. Aí ele diz, aquele que estiver morto por causa do pecado,
quando ouvir a minha voz e acreditar na minha palavra, esse vai viver. Amém? Amém? Compreendeu? Então não é apenas, ele não está se tratando de morto na sepultura, ele está tratando de morto por causa do pecado. Aquele que está vivendo distante de Deus, na mentira, no engano, no legalismo religioso, no tradicionalismo religioso. Aquele que quer viver a sua própria vida, dizendo, não, está tudo tranquilo comigo. Ele disse, olha, se você crer na minha palavra, se você ouvir a minha palavra, você vai receber vida. Ele disse, quem ouve a minha palavra, é a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer, mas a palavra de Cristo. A exemplo de Eva, que deixou de ouvir a Deus para ouvir uma serpente. Ou seja, Jesus ensinou o que estava nas Sagradas Escrituras e não as suas próprias ideias. O próprio Filho de Deus, ele não trouxe um novo evangelho. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, não, pastor, o Antigo Testamento é ultrapassado. Quem disse? Qual foi a mensagem? De onde foi que Jesus extraiu a mensagem, todos os seus ensinos do Antigo Testamento? Qual era a Bíblia que Jesus usava? O Antigo Testamento. Qual era a Bíblia que os apóstolos usavam? O Antigo Testamento. Gente, você encontra Jesus desde o verso 1 de Gênesis ao último verso de Malaquias. Você encontra Jesus em todo o Antigo Testamento. Porque o que a Bíblia, o ensino central da Bíblia é Cristo. E Cristo como Salvador do mundo. Amém? Aí o que acontece? O que ele falou é a palavra do Pai, é a palavra de Deus. É por isso que as pessoas ficaram admiradas, porque ele ensinava as Escrituras Sagradas de uma forma que ninguém ensinava. Ele tratava a palavra de Deus, ele ensinava as Sagradas Escrituras de uma forma que nenhum religioso ensinava, porque ele trazia vida. Olha o que ele diz em João 15, verso 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, os mandamentos do meu Pai, que mandamentos são esses? Está escrito nas Sagradas Escrituras. E em seu amor permaneço. Presta atenção que ele diz que ele obedecia a palavra de Deus. Por isso ensinava a palavra de Deus. Adão decidiu desobedecer a palavra de Deus. Jesus decidiu obedecer a palavra de Deus. Agora Jesus veio para ser o nosso exemplo, para nos ensinar o caminho de quê? Da obediência. Que foi que Deus, qual o testemunho que Deus deu acerca de Jesus no dia do seu batismo? Está aí meu filho amado, nele eu tenho prazer, ouça-o. Nele eu tenho prazer, ouça-o. Mas por quê? Porque ele faz o que eu mando. Porque ele obedece o que eu falo, o que eu ensino. Amém? Amém? Segundo lugar, ele diz, aquele que crê naquele que me enviou, ou seja, crê naquele que me enviou, crê no Pai que o enviou, esse tem vida eterna.
Ou seja, vida tem quem faz o caminho de volta, o caminho da obediência à palavra de Deus por fé em Jesus. Caminho de volta, o caminho da obediência à palavra de Deus por fé em quem? Em Jesus. Não é uma volta baseada em um legalismo e rituais, ou ritual religioso, qual se faz sem saber o que está fazendo, mas se faz por obrigação, porque eu aprendi que tem que ser feito assim. Mas tendo consciência que a vida pertence àquele que se volta para Deus, em obediência, e essa obediência em amor, pois crê em Jesus, que é o resgatador de toda alma que resolver fazer o caminho de volta para Deus. E que caminho é esse? Pastor, o caminho da obediência é. Mas que caminho é esse? João 14,6, um verso tão conhecido, tão falado, né? O que está escrito? Respondeu Jesus: eu sou o quê? Caminho, verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é o caminho que nós devemos tomar, o caminho de volta. Amém? O caminho de volta. É o caminho que nos leva ao Pai. É o caminho que nos leva à vida em Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. É esse caminho que a gente tem que seguir. Não o primeiro Adão, mas o mundo segue o exemplo do primeiro Adão. Mas se eu sou de Deus, eu sigo o exemplo do segundo Adão. O caminho que o primeiro Adão nos mostra é o caminho da morte. O caminho que o caminho que o primeiro Adão mostra é o caminho da morte. O segundo Adão nos mostra o caminho da vida. O primeiro é o caminho da morte, o segundo o caminho da vida. Qual caminho eu vou seguir? Qual caminho você vai seguir? Amém? E aqui para a gente encerrar. O caminho de volta para Deus é a obediência a Cristo. Fala, obediência. A quem? A Cristo. Caminho da obediência a Cristo. Sabendo que Ele morreu para nos purificar de todo pecado que nos afasta, o pecado que nos afasta de Deus. Porém, essa promessa não pertence a todos. Não, pastor, não. A promessa de salvação pertence àqueles que creem em Jesus e faz a sua vontade. Crê em Jesus e faz a sua vontade. E aqui a gente encerra com esse aviso de Cristo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Entendeu? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvidos para ouvir. Mas por que ouvidos para ouvir? Porque tem gente que tem ouvido, mas não quer ouvir ou dar ouvidos o que a palavra de Deus ensina. Fique em pé, por favor. Aquele que obedece, aquele que quer seguir o caminho da vida, ele olha para Cristo. Ele olha para Cristo. Feche os seus olhos. Volta a sua mente, o seu coração a Cristo agora. Meus amados, Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele ama você. Seus olhos fechados, sua mente, o seu coração é levado a Cristo agora.